Fique agora com um resumo do próximo capítulo de Cuidado com o Anjo. Malu diz para Cecília não expulsar Patrício de casa, porque isso seria um sacrifício muito grande, e também que logo pretende se casar com Omar Contreras. Cecília pergunta para Malu se já está decidida a se casar. Malu diz para Cecília que precisa de um pai para o seu filho, mas promete sempre a deixar participar do crescimento do seu neto. Cecília abraça Malu e pergunta se nunca vai perdoar o seu pai. Malu diz para Cecília que Patrício nega ser seu pai e que, mesmo sabendo que era, não demonstrou em nenhum momento bondade e carinho. Beatriz avisa Francisco que Eduardo vai vir conversar com ele e confessa que, para ela, são como seus verdadeiros pais. Francisco diz para Beatriz que também a considera como filha e que conhece Eduardo e serão muito felizes. Beatriz diz para Francisco que ama Eduardo e que Amador foi apenas um erro de sua juventude. Nesse instante, Amador entra na casa de Francisco sem bater e cumprimenta Beatriz e Francisco. Bruninha leva flores para a igreja e Padre Anselmo lhe aconselha a sempre tirar um tempo para Deus. Amador diz para Beatriz que veio falar com ela e pergunta qual é o seu lance com o Dr. Eduardo Garibaldi. Beatriz diz para Amador que entre Eduardo e ela existe um amor forte e conta que vão se casar. Amador diz para Beatriz que não vai se casar com Eduardo e lhe ameaça caso não termine com o doutor. Bruninha diz para o Padre Anselmo que agradece todos os dias a Deus, porque deu tudo certo e vai poder se casar com Adriano. Anselmo diz para Bruninha que todo momento deve agradecer. Adriano diz para Anselmo que veio buscar a Bruninha para irem escolher os móveis para a casa que vão viver depois de casados. Anselmo pergunta para Adriano se vão morar no bairro assim que se casarem. Adriano e Bruninha diz para Anselmo que vão sair do bairro pela Olga para que possa viver uma nova vida. Beatriz diz para Amador que nem pensa em se meter na sua vida, porque já acabou com ela antes e pede que deixe ela em paz. Amador diz para Beatriz que não vai permitir que o Eduardo registre o seu filho e avisa que se o fizer, vai tirar dela. Beatriz diz para Amador que ele é muito egoísta e pede que a deixe ser feliz, mas é inútil. Amador conta para Estefânia que Malu não quer mais atuar, mas antes aceitou contracenar em mais uma peça que se chama Terror Silencioso, na qual leva um tiro no final. Em pensamento, Estefânia lamenta que o tiro em Malu não vai ser de verdade. Candelária pergunta para Malu o que fazer se o João Miguel vir ver seu filho. Malu diz para Candelária que não pode bater a porta na cara dele, porque o João Miguel é o pai da criança mesmo que seja emprestado. Candelária pergunta para Malu se acha que Leopardo vai aceitar que o João Miguel venha visitar o menino. Malu diz para Candelária que talvez, depois de se casar com Omar e ir para a fazenda, o João Miguel não possa os ver com frequência. Estefânia pergunta para Amador sobre o revólver que usam em cena. Amador diz para Estefânia que o revólver é de verdade, porém as balas são de festim, e pergunta o que veio falar com Malu. Estefânia diz para Amador que só queria ter uma conversa com Malu para ver o que fazer, mas como ela não chega, ela vai embora. Malu chega no teatro e Amador lhe apressa para se arrumar porque a peça começa hoje. Malu avisa Amador que Olga não veio porque está arrumando o casamento da filha e que a Ana Júlia vai lhe ajudar a se arrumar. Israel vai com Beck à igreja e informam a Padre Anselmo que gostariam de se casar em uma cerimônia simples. Ana Júlia avisa Malu que o teatro está cheio e que essa peça vai fazer mais sucesso que a outra. Malu confessa para Ana Júlia que está nervosa com a estreia da nova peça e conta que no final vão tentar matá-la. Ana Júlia arruma Malu e diz que não gosta de cenas com pistolas, no qual acidentes podem acontecer. Malu diz para Ana Júlia que não precisa ter medo, porque o Amador lhe assegurou que as balas são de mentira. Israel diz para Beck que pensa em ter 2 filhos, e os 2 comemoram na família que vão fazer. No teatro, Malu e Ramon apresentam a nova peça. A Isabela liga para a Branca na mansão do San Romão para atormentá-la. Balbina avisa a Branca que tem telefone para ela e que é sua amiga francesa novamente. Malu e Ramon são aplaudidos pelo público. Por telefone, Isabela se finge passar por Ivete e diz a Branca que vai até lá à noite para atacar João Miguel. Branca desliga o telefone na cara de Isabela e ela retorna o telefonema muito irritada. Malu comemora com os amigos do teatro o sucesso da nova peça.
Malu vê o Omar de um lado e o João Miguel do outro lado da plateia lhe aplaudindo. Cecília diz para Patrício que está sendo dolorosa essa situação tensa entre eles e que se ele quisesse, isso não existiria. Patrício diz para Cecília que não quer isso e que outra pessoa causou essa situação. Cecília fala para Patrício que essa pessoa diz que é sua filha e o questiona se já pensou por que Malu o trata dessa forma. Patrício diz para Cecília que não é da sua natureza se humilhar e pergunta quando quer que saia de casa. Malu diz para Candelária que a peça foi melhor do que esperava e conta que Omar e João Miguel foram assistir a peça. Patrício avisa Cecília que se Malu vier morar com eles, vai embora, e diz que já sabe que já escolheu sua filha. Cecília diz para Patrício que não gostaria de ter que escolher entre as duas pessoas que mais ama, e pede que não lhe abandone, porque talvez Malu nem aceite morar na casa. Patrício diz para Cecília que depois de ir embora, com certeza Malu virá, e avisa que amanhã mesmo vai sair de casa para sempre. Cecília tenta fazer Patrício entender seus sentimentos, mas ele avisa que já está decidido. Estefânia pergunta para Isabela o que acha do plano que teve para destruir Malu, e avisa que, se não fizerem nada, vão ficar na rua. Omar diz para Malu que leu as críticas dos jornalistas e que pensou que ela não iria mais trabalhar no teatro. Malu diz para Omar que só não gostaria de ser tão mal agradecida com o Amador. Omar pergunta para Malu se esse é o único motivo de ainda querer permanecer na cidade. Malu diz para Omar que é só muito agradecida por Amador gastar o seu dinheiro e o seu tempo para lhe transformar em uma artista, e diz que isso mudou a sua vida. Isabela diz para Estefânia que está pensando em outra saída, porque seu plano seria muito arriscado. Estefânia diz para Isabela que não há outro caminho melhor para Malu do que a morte, e que devem se arriscar. Isabela diz para Estefânia que ela tem toda a razão, e que tem que se livrar de Malu. Malu lê as cenas da peça, e diz para Amador que é por isso que as cenas com o revólver impressionam Ana Júlia, por isso está com tanto medo. Amador diz para Malu que são apenas bobagens de Ana Júlia, porque quer seu papel para ela. Cecília vai ver Malu muito angustiada e conta que Patrício está arrumando suas coisas para ir embora de casa. Estefânia diz para Isabela que pode entrar facilmente no teatro, porque é amiga de Amador. Isabela pergunta para Estefânia como vai justificar a sua presença no teatro. Estefânia diz para Isabela que isso é o de menos, e que deve ter alguma forma de chegar ao local onde arrumam as coisas da peça sem que percebam a sua presença. Malu pergunta para Cecília se Patrício é capaz de lhe deixar. Cecília diz para Malu que sim, e conta que Patrício a fez escolher por crueldade. Malu diz para Cecília por que fez isso, se disse que não iria morar naquela casa de nenhum jeito. Cecília diz para Malu que tinha a esperança que ela ou Patrício cedesse, e que deveria ter piedade dela porque agora ficou sozinha. Malu pergunta para Cecília se Patrício não mudaria de opinião nem se ela suplicasse.